Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa palestra. Eu sou Marcelo, sou professor aqui do Instituto de Psicologia da USP. Vamos ter a honra de ter a professora Maria Eduarda Duarte, que é professora catedrática da Universidade de Lisboa. Esteve aqui essa semana me avaliando e ela teve, gentilmente, vai nos dar essa palestra, esse bate-papo, essa conferência, para falar um pouco do Life Design, que é um novo paradigma. Ela faz parte do Life Design International Research Group, que é um grupo internacional que está pensando essa nova forma, esse novo modelo. Então vocês vão ter, ao vivo em cores, alguém que está lá construindo, ao vivo em cores, construindo esse modelo e pode falar, tirar as dúvidas. Melhor oportunidade não há. Então, dou a palavra, agradeço imensamente, professora Maria Eduarda. Eu é que agradeço. Quem devia estar aqui hoje não era eu, devia ser, tenho a impressão que o mais recente livro docente da Universidade de São Paulo, o professor Marcelo Ribeiro, a quem o saúdo publicamente e lhe dou mais uma vez os parabéns. Muito honrada por estar aqui. Muito emocionada por estar aqui e também muito agradecida, mais uma vez, por estar na Universidade de São Paulo. Talvez seja a universidade onde eu mais vezes tenha vindo ao longo da minha carreira e, mais uma vez, estou em casa. Eu peço desculpa do meu sotaque português, mas eu fico um bocadinho ridícula quando tento fazer o sotaque brasileiro. Só faço isso no privado, como ontem, que ainda brincámos um bocado, mas em público não me atrevo a imitar o sotaque brasileiro, mas peço-vos o favor, se eu disser alguma palavra feia, se eu disser alguma coisa maldita ou que não entendam, por favor digam que eu vou tentar fazer o meu melhor. Portanto, mas eu prometo-vos que não vou dizer nenhuma palavra feia intencionalmente. Portanto, se eu disser é porque realmente não faz parte do vocabulário brasileiro. Eu estou aqui com muito prazer, com muita satisfação, porque vou falar de uma coisa que eu gosto muito, que é todos estes problemas, todas estas questões que nos assustam a todos, que nos incomodam a todos os que se preocupam com o outro, a todos os que se preocupam com aquele que está ao nosso lado, a todos aqueles que se preocupam com o tentar ajudar as pessoas, a todos esses nós temos que ter uma grande preocupação e temos que estar muito atentos, que é como é que nós vamos ajudar essas pessoas. E como é que nós vamos ajudar essas pessoas a tentarem encontrar percursos de vida, a tentarem encontrar objetivos na vida, a tentarem encontrar alguma satisfação, a tentarem encontrar algum enquadramento neste mundo terrível em que nós estamos a viver. E foi um pouco nesta sequência que um grupo de investigadores, que em 2006 se reuniu pela primeira vez na Universidade Livre de Bruxelas e que tivemos um fim de semana inteiro a pensar o que é que nós poderíamos fazer, o que é que nós poderíamos dar à nossa comunidade científica, académica, qual era o contributo que podíamos dar para tentar, de facto, ajudar essas pessoas a encontrarem referenciais neste mundo que nos tirou os referenciais todos. E esse grupo de investigadores, composto por um investigador americano, um investigador italiano, suíço, belga, português, do qual eu muito me honro de pertencer, holandês, encontramos uma posição que tem a ver com a posição do Life Design. O próprio nome diz tudo. Life Design, em português, traduzido por construção da vida. Ou seja, já não vale a pena falar em orientação para o resto da vida, porque nós sabemos que, por exemplo, os jovens hoje em dia não vão ter um emprego, vão ter 7, 8, 9, 10 empregos. Nós sabemos que as organizações, mundialmente falando, já não dão, a troco da nossa lealdade, já não nos dão estabilidade. E, portanto, as pessoas vão perdendo esses referenciais. O que é que as vai manter vivas?
O que é que as vai ajudar a sobreviver? O que é que as vai ajudar a encontrar alguma qualidade de vida ou alguma satisfação? E para isso montamos um conjunto de objetivos. E a primeira conclusão a que chegámos foi esta. É que realmente, sem deitar no lixo, sem jogar no lixo, tudo o que é passado, nós consideramos que há, de facto, uma barreira, há um fosso, há um buraco, há uma margem e outra margem sem ponte entre aquilo que são as teorias do aconselhamento de carreira e a realidade que nós vivemos hoje. Eu repito, eu não deito fora o passado. Nós só conseguimos chegar aqui porque entendemos muito bem o passado, porque o interpretarmos no presente e porque o vamos projetar para o futuro. E, portanto, todos aqueles teóricos que dizem a minha teoria é que é boa e eu sou um gênio porque eu arranjei e inventei esta teoria, desconfiem deles. Porque ninguém constrói teorias a partir do nada. E, portanto, eu vou-vos tentar explicar porque é que nós procuramos demonstrar este fosso. E estamos a tentar construir uma ponte. Não vos vou amassar muito com questões teóricas, mas julgo que é importante referir algumas questões teóricas em relação com as intervenções de aconselhamento. Depois gostava de vos desafiar a fazermos aqui um processo de aconselhamento ao vivo e a cores. Prometo que não entro na vida pessoal e privada de ninguém. E depois deixo aqui os desafios para os conselheiros de carreira. Porquê é que isto acontece? Isto acontece porque nós temos 3 grandes marcos, ou consideramos 3 grandes marcos, nesta história de contar a história da orientação. Ou, se quiserem, de contar a vida da orientação desde que ela começou. Ela começou, todos sabemos, não vou falar nisto, por um imperativo social. Isto é que eu gostava de referir, sobretudo para os mais novos. A orientação começou, no princípio do século XX, por uma imposição de natureza social. E não foi por nenhuma imposição de natureza teórica ou científica. Foi pela simples razão que era preciso ajudar as pessoas a. E ajudar as pessoas a que se deslocaram, eu peço desculpa, eu tive que me sorrir porque acabou de entrar na sala uma pessoa de referência na minha vida do Brasil. Porquê é que isso aconteceu? Aconteceu porque as pessoas precisavam de ajuda. As pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, não havia a noção de profissão, não havia a noção de emprego, e chegaram do campo para a indústria e o que é que era fundamental? Era criar ferramentas e mecanismos, falo do Franz Parsons, em que o que era fundamental era estudar as diferenças individuais. E as diferenças individuais eram montadas, digamos assim, em torno de 3 ou 4 grandes referenciais. Dou-vos o exemplo só da importância dos traços. Toda a gente sabe the right man in the right place. Hoje em dia isso não faz sentido. O Parsons teve um papel fabuloso, mas não foi só o Parsons. Pela Europa toda e por Portugal, nessa altura pioneiro, nesta implantação de ajuda às pessoas, procurou criar-se, de facto, mecanismos onde as pessoas se sentissem ajudadas e, sobretudo, se sentissem com algum referencial que lhes permitia uma coisa extraordinariamente simples, que era não perderem o seu referencial pessoal. Isto aconteceu até aos anos 50, 60, até que as teorias foram evoluindo e entramos numa coisa que se chama a educação para as carreiras, como se podia chamar outra coisa qualquer, onde basicamente se passou do estudo das diferenças individuais para o estudo do desenvolvimento. E, portanto, enquadramos as pessoas numa perspectiva de desenvolvimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa muito simples. Para cada fase da vida de cada um, existia um conjunto de tarefas de natureza vocacional que o indivíduo tinha que cumprir. Se o indivíduo não cumprisse, desgraçado, ia sofrer as consequências. Quais eram as consequências? Habitualmente, insatisfação, habitualmente, falta de adequação ao lugar. Falava-se, centrou-se no sujeito, centrou-se na tarefa, centrou-se naquela implementação dos autoconceitos. Percebeu-se que o indivíduo podia, por exemplo, ser menos feliz no seu papel de trabalho
mas tinha condições para reunir algum conforto no desempenho do seu papel de família, ou no desempenho do seu papel de tempos livres, ou no desempenho do seu papel de cidadão do mundo. Havia tarefas e o indivíduo estava pronto a responder para essas tarefas. Ora bem, chegamos ao século XXI e o que é que acontece? Chegamos ao século XXI e a perspectiva de desenvolvimento não é capaz de dar resposta a estas necessidades. A perspectiva de desenvolvimento, o indivíduo acabava o seu curso, acabava a sua escolaridade, 16 anos, 17 anos, 14 anos, 12 anos, 24 anos, e tinha à sua frente uma noção de carreira estável. Eu vou para a minha empresa, eu sou leal à minha empresa, eu sou leal à minha instituição, eu sou leal à minha faculdade, eu sou leal à minha fábrica e a troco disso eu vou ter emprego o resto da vida, a não ser que mate alguém. Não é? Isso acabou. E, portanto, se isso acabou, perderam-se os nossos referenciais teóricos. E é nessa perspectiva que se saiu da questão do desenvolvimento para se tentar adjetivar o contexto. E nós temos que dar adjetivos a este contexto. E temos que dar adjetivos aos contextos na perspectiva social, na perspectiva política, na perspectiva científica. Das coisas mais complicadas que existem é nós conseguirmos adjetivar o contexto do ponto de vista cultural. E isso acontece num país com 10 milhões de habitantes, da mesma maneira que acontece num país com 200 e muitos milhões de habitantes que o Brasil tem. E, portanto, qual é, digamos, esta nova perspectiva? Esta nova perspectiva é centrar-nos em projetos. Acabou o projeto para o resto da vida. E, portanto, nós temos que considerar quais são os mecanismos de natureza psicológica, como é que os psicólogos podem ajudar os indivíduos a encontrar referenciais dentro deles próprios que lhes permita construir projetos de vida. E, portanto, a noção de trabalho, a noção de emprego, tem que se diluir no absolutismo da própria palavra. Ou seja, a noção de emprego, a noção de trabalho tem que ter um outro contexto, tem que ter uma outra dimensão. Porque não é no trabalho que as pessoas vão encontrar os seus referenciais. Não é no trabalho que as pessoas vão construir exclusivamente o seu processo identitário. A identidade é um processo social de construção. E nós, para construirmos essa identidade, precisamos de pessoas. E as pessoas precisam de grupos. E os grupos precisam de referenciais. E, portanto, todos os nossos referenciais caíram. Caíram completamente. E, portanto, se caíram, o que é que nós temos que insistir? Temos que insistir no indivíduo como autor do seu próprio projeto. E o autor do seu próprio projeto, como é que ele faz isto? Onde é que ele vai encontrar a coerência da sua vida? Onde é que ele vai encontrar a sua estabilidade? Onde é que ele vai organizar a sua vida? Já não o pode fazer em torno da ideia mítica de emprego para o resto da vida. E, portanto, temos que trabalhar outros conceitos. E um dos conceitos é, por exemplo, procurar encontrar alguma substância nos temas de vida. E, portanto, foi por isso que nasceu o Life Design. E o Life Design tem algumas questões polémicas. E eu já vos tentei encontrar alguns referenciais relativamente a este fosso. Mas há aqui uma outra questão teórica, que é polémica, que é assim. Porquê é que aconteceu este fosso? Porque quer nós queiramos, quer não, nós ainda temos nos nossos ombros uma carga de positivismo que não nos conseguimos libertar dela. E, portanto, todos os modelos foram construídos à luz da carga positivista que nós temos todos em cima dos ombros. E, portanto, nós temos necessidade de construir modelos. E desses modelos, ai que bom, dão-nos ali o nosso sustentozinho, ajudam-nos a equilibrar as nossas próprias incertezas ou as nossas próprias inseguranças relativamente a abordagens teóricas. E todos nós sabemos também que a psicologia não começou da melhor maneira. A psicologia começou carregada de empirismo, começou carregada de medição, começou carregada de associação à deficiência. E, portanto, nós, como ciência, com 100 anos de história, 100 e poucos anos de história, não podemos, de facto, aligeirar das nossas costas
esta carga positivista, esta carga de só o que é ciência é mensurável, ou só o que é mensurável é que é ciência. E, portanto, nós temos esta epistemologia positivista. Só através do empirismo é que nós lá chegamos e podemos dizer, sim senhor, isto é assim. Hoje o mundo contemporâneo não se contempla com isso. Não é possível. E, portanto, numa fábrica com 6 mil trabalhadores, numa faculdade, numa universidade com 20 mil alunos, nós não temos uma universidade. Nós temos uma universidade com 20 mil alunos. Com o João, com a Maria, com o Manel, a Ritinha, com mais todos os nomes que queiram pôr. E é aí que nós temos que investir. No João, no Manuel, na Ritinha, por aí fora. Ou seja, temos que dar a estas intervenções em aconselhamento um significado. E é aqui um dos pontos importantes que eu começo já por vos desafiar. É que o processo de aconselhamento de carreira é um processo interdependente. Aquela distância que os outros modelos quase que nos obrigavam a ter com o nosso cliente, com a pessoa que está à nossa frente, isso acabou. E daí um processo de co-construção. E esse processo de co-construção tem que arredar de uma vez por todas, essa carga que nós temos. E vamos olhar para as palavras e vamos ver o significado dessas palavras. Eu estou farta de criticismo. Eu já não posso mais ouvir falar em criticismo. Porque o criticismo é uma conversa que eu tenho no café com os meus amigos. É uma análise da possibilidade, da origem, os limites do conhecimento racional, por aí fora. Aquilo que me interessa é a crítica. E interessa-me a crítica porquê? Porque a crítica é aplicada a. Enquanto que no criticismo eu faço uma abordagem genérica das coisas, na crítica não. Não existe crítica por crítica. Existe a crítica aplicada à política, a crítica aplicada à arte, a crítica aplicada às artes plásticas, a crítica aplicada à ciência. E é a partir desta diferença que nós chegamos a esta grande primeira dimensão do fosso que existe entre as teorias e a realidade. É que, na realidade, nós ainda temos esta tradição do criticismo e aquela carga. Eu quase que me atreveria a dizer, mas tenho algum medo, porque eu sei que isto está a ser gravado, mas é o positivismo lógico e a trave judaico-cristã que nos vão amarrando e que nos vão tolhendo, muitas vezes, a possibilidade de termos, de facto, uma atuação de arte crítica. O crítica é técnica do grego, que é uma coisa importantíssima, que é, de facto, a arte crítica. E essa arte crítica, nós procuramos aplicá-la, de facto, a estas novas intervenções. E, portanto, se nós olharmos um pouco qual é a diferença entre aquilo que se fazia no século XX até aos anos 90, 80, 90 do século XX, e eu devo dizer que eu fui uma acérrima defensor, todo o meu projeto foi construído em torno das teorias desenvolvimentistas e tive o prazer de trabalhar com o grande nome das teorias desenvolvimentistas, que foi o Donald Super. Mas se nós olharmos para estas teorias, o que é que elas nos davam? Elas davam-nos a possibilidade de ajudar o outro a antecipar uma decisão. Porquê? Porque tínhamos um conjunto de referenciais relacionados com a maturidade, relacionados com a capacidade de responder com eficácia em relação a um determinado estímulo, porque nós sabíamos que a cada idade correspondia a determinado tipo de tarefa vocacional. Conseguimos hoje entender que a cada idade corresponde um conjunto de tarefas, mas mais de natureza do biológico e do social e não do vocacional, até chegarmos à co-construção. O que é a co-construção? Eu já vos disse. A co-construção é uma relação de interdependência que nós temos com o outro. Daí não ser construção, mas ser um processo de co-construção. Isso implica uma reviravolta nas nossas cabeças. Implica que as nossas cabeças consigam arredar o positivismo e que consigam arredar aquela dualidade descartiana, não sei se é assim que se diz em português do Brasil, obrigada, que é porque que raio, o que é que aconteceu ao erro de Descartes? Porque é que existe o erro de Descartes? Não é pelo cogito ergo sum, não.
Eu penso porque tenho braços, tenho mãos, tenho pernas, tenho nariz, tenho olhos. E é essa transposição, ultrapassar esse erro cartesiano que nos vai permitir chegar à co-construção como uma fonte de procurar algum tipo de satisfação. Como é que nós vamos ultrapassar este fosso? Não é fácil, eu devo-vos dizer, e não é fácil por duas razões. Identificar a narrativa individual e revê-la, nós sabemos que existe uma vastíssima cultura, não só no campo da psicologia, mas noutros campos, no campo da sociologia, digamos, no campo das ciências sociais, e se quisermos ir até um pouco mais longe no campo da física, a noção dinâmica, a noção de processo dinâmico, ela vem da física, e portanto se nós formos à física e se formos às estruturas fratais da física, nós encontramos processos narrativos que nos ajudam e que nos ajudam a posicionar nesta narrativa individual, mas sobretudo não é a narrativa individual só que conta, é rever essa própria narrativa. Eu ontem dizia na banca do Marcelo aquele velho provérbio judeu: o que é mais verdadeiro que a verdade? É a história. E portanto, a história significa o quê? Significa que à medida que nós vamos contando a história, nós vamos revê-la. Diga, por favor. Eu agora não ouvi. O quê? O provérbio judeu. O provérbio judeu, que é muito conhecido e que é muito citado nas narrativas, é: o que é mais verdadeiro que a verdade? E a resposta é a história. E a história é exatamente esta. A história é ouvir o outro e ajudar o outro a rever essa mesma história. À medida que nós vamos revendo a nossa história, nós vamos reconstruindo a nossa história. E vamos conseguindo fazer processos de reconstrução. O Shakespeare dizia: muda a música, muda a dança. E é isso que faz o psicólogo conselheiro nestas abordagens. Ele tem que mudar a sua... Imaginem dançar tango ao som da valsa. Já alguém imaginou? Façam essa experiência. Procurem dançar tango ao som de uma valsa do Strauss. E vejam o que é que vos acontece. Tropeçam em tudo o que é sítio, com certeza. Portanto, esta identificação desta narrativa, como é que nós chegamos lá? Através do indivíduo. E, portanto, é como cada um de nós que aqui está nesta sala vai processar essa informação e a vai transmitir ao outro. O que é o outro? O outro é o especialista. O outro é aquele que é capaz de ouvir e que é capaz de dar a esse indivíduo referenciais. É dar o tal nome ao contexto. Todos nós falamos do contexto. Então, ouçamos os discursos. Eu tive alguma curiosidade em ouvir nestes dias que estou aqui no Brasil alguns dos noticiários da televisão. E tive o cuidado de estar atenta a algumas palavras. Isto acontece all around the world. Não há político que não fale do contexto. Todos os políticos falam da noção de contexto. E o que é o contexto? Portanto, nós temos que dar nomes realmente a esse contexto. Porque é muito fácil falarmos nisso. Agora, como é que nós vamos adjetivar o contexto do indivíduo? Como é que nós vamos adjetivá-lo de uma maneira extremamente simples? Vamos ouvir a sua história. Vamos ouvir como é que ele conta a sua história. Eu já vos vou contar uma história. Vamos dar nome. E temos que conhecê-lo, evidentemente. Não existe nada sem motivação. Aquele que diz assim: vamos implementar, está com certeza a esquecer-se de todos os aspectos do ser humano que não são contemplados numa abordagem científica. Nós temos em português de Portugal um provérbio que é: de boas intenções está o inferno cheio. Não sei se aqui é semelhante, é igual. Ora bem, eu tenho a intenção de deixar de fumar, mas que diabo, ainda não deixei de fumar. Portanto, intencionalmente eu sou capaz de pensar assim: eu vou implementar para deixar de fumar. O busilis, o diabo, e o diabo é diabo porque está nos detalhes, não é? O diabo é que eu não consigo deixar de fumar. E, portanto,
a intenção não me chega. Portanto, quem fala nessa coisa da intenção e da implementação esquece completamente do outro lado, que é um lado não controlável, felizmente. Ainda bem que existe esse lado não controlável. Não controlável. E, portanto, perceber estes fatores motivacionais, nada se faz sem aspectos de natureza motivacional. Qual é a grande diferença que nós estamos a tentar estabelecer o ponto? É que estas considerações teóricas decorrem não de uma abordagem construída através de pressupostos de natureza teórica, mas estão a decorrer através de estudos de caso. E o que é o estudo de caso? O estudo de caso permite-nos considerar o que é mais explicativo daquilo que é descritivo. As teorias desenvolvimentistas são muito descritivas. Esta abordagem construtivista tem mais a ver com a explicação. E a explicação que o indivíduo dá de si próprio. Porquê é que tu querias ser zorro quando eras pequenino? Estou-vos a dar o exemplo do grande nome construtivista desta altura, que é o Mark Tavicas, e ele dilo publicamente. O que é que tu querias ser quando era pequenino? Queria ser zorro. Não tenho que fazer nada de exploração ou nada do que descritivo. Porquê é que ele queria ser zorro? Porque queria ajudar os outros, mas não queria que soubesse que era ele que ajudava os outros. A máscara do zorro. O que é que vocês queriam ser quando eram pequeninos? Não me respondam, por favor, que eu tenho medo de não conseguir ajudar-vos a explicar. O que é que queriam ser? Qual é a primeira referência que queriam ser? Eu posso vos dizer o que é que eu queria ser quando era pequenino. Embora me desmascar aqui um pouco, não é? Mas eu gostava que o Leonard Bernstein fosse uma mulher, porque eu adorava dirigir aquela orquestra. Realmente lamento, mas eu gosto de mandar, não é? Eu gosto de dirigir. Está aqui uma evidência, não vale a pena fala, não é? Mas é neste sentido, este é um exemplo do que é mais explicativo. O que é a variabilidade intraindividual? A variabilidade intraindividual é, do meu ponto de vista, mais sagrada da abordagem psicológica. A psicologia diferencial, por natureza e por definição, tem a ver com o estudo das diferenças entre grupos. E é através do estudo das diferenças entre grupos que nós vamos chegar ao indivíduo. É o inglês uniqueness. A psicologia procura chegar ao individual. Mas para nós termos sustento como ciência e para nos destrinçarmos de outras abordagens que podem ser igualmente muito úteis ao Joãozinho, à Ritinha, ao Manelinho, mas que nós temos que nos destrinçar de outras abordagens, como, por exemplo, as relações que algumas pessoas estabelecem com outras abordagens, como a astronomia ou a astrologia, ou lá aquilo que quiserem. Não estou a emitir nenhum juízo de valor, mas aquilo que nos distingue dessas abordagens é a cientificidade. E o que é a cientificidade? É a possibilidade de repetibilidade e de replicabilidade, seja aqui, seja em Hong Kong, de onde eu vim recentemente, seja do outro lado do Atlântico. E isso é que nos distingue como ciência. E, portanto, esta variabilidade intraindividual, que me vai permitir chegar ao indivíduo, tem que decorrer claramente de abordagens de natureza científica. E eu tenho que saber aquilo com que eu estou a falar. E se eu falo aqui com o meu colega Marcelo, e se ele me diz a noção de identidade para mim eu digo, meu caro amigo, vá dizer isso ali à sua mulher, aos seus alunos, porque eu não quero ouvi-lo sobre isso, não me interessa. Ou então vamos discutir os dois ali à mesa de café, filosoficamente, porque somos dois seres dotados intelectualmente, mas que não nos entendemos enquanto cientistas. Portanto, temos que ter o mesmo referencial teórico se nós nos quisermos entender enquanto cientistas. É por aí que vamos chegar à variabilidade intraindividual. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer exatamente isso, estamos a fazer estudos de caso, estamos a tentar encontrar quais são as variáveis do contexto, nomeadamente e particularmente as questões de natureza cultural, estamos a fazer investigação bottom-up e estamos a encontrar metodologias. Estamos a procurar inserir, introduzir outras metodologias. E estamos a recorrer a outras ciências.
E estamos a recorrer a outros processos, por exemplo, de encontrar e de perceber o que é a narrativa. A psicologia viveu fechada durante muitos anos. E foi por isso que a psicologia da orientação levou nas orelhas, não sei se se diz isto no Brasil, levar nas orelhas, não é? Não se diz? Não? Levou nas orelhas, levou no coco, levou no totiço, durante muitos anos, já me fiz entender. Como é que se diz? Não sei. Levou na capa. Obrigada, pronto. Bom, portanto, o que é que isto é? Isto é a reflexão sobre o self e sobre o meio. O self é uma grande chatice. É um grande problema. É uma grande complicação falar do self. Porque se eu falo do self numa perspectiva do Pearls, por exemplo, não é? Em que ele me diz assim, o self é aquela célebre frase dele, não é? As relações entre as pessoas são 80% comunicação e os outros 20% também é. Não é, falta uma palavra, não é comunicação, bom, já me lembro. É tudo aquilo que vocês quiserem dizer. Se nós fizermos uma abordagem antropológica, o Gregory Bateson, um grande antropólogo, em que ele diz assim, não vale a pena nós estarmos a encontrar palavras como, por exemplo, agressividade, pudor, mal-estar, não interessa. Essas palavras decorrem da relação que se estabelece com o outro. E é isso mesmo. Portanto, o que é o self? O self é a relação que se estabelece com o outro. Eu, posicionalmente, teoricamente, já tenho, como costumo brincar, idade e estatuto para dizer isto, eu encaro a noção do self como uma questão relacionada com o meio. E aquilo que eu sou é aquilo que os outros querem que eu seja. E a maneira como eu sou é função do feedback que os outros me dão. Estou muito contente, há bocadinho estava duas pessoas aqui meias a dormitar, o que eu percebo depois do almoço. Por alguma razão, ouviram alguma coisa que lhes fez acordar e que neste momento estão extremamente atentas. O que é que isso significa? Significa que o meu self, neste momento, depois dessa sacudidela, o meu self saiu reforçado. E, portanto, eu agora até faço um sorriso nos lábios. Consegui acordar aquela pessoa. Estão-me a fazer entender qual que é o self. E, portanto, é de facto o feedback. Eu estou a ter feedback neste momento, deste público. Não acreditem naqueles grandes cientistas que dizem que não precisam do público para nada. Um psicólogo precisa de público. Um psicólogo é um ator. E um psicólogo precisa da interação com o seu público. Normalmente não é nas palestras, é nas suas aulas. E um psicólogo que não estabelece essa relação com os seus alunos nas suas aulas, que não tem aquele... Eu não sei se é feio dizer isto, se não tem aquela pica de estar com os alunos, não é? Não vale a pena. É melhor ir-se embora, é melhor ir fazer outra coisa na vida, mas dar aulas de psicologia não deve ser possível. E, portanto, o que é um processo de aconselhamento hoje em dia? Atenção, que é preciso treino. O processo de aconselhamento hoje em dia é um processo que se incide e que se coloca na narrativa individual e que se coloca nas histórias individuais. É um processo que tem que ter necessariamente a expressão daquilo que é emocionalmente sustentado. Durante muitos anos, a psicologia da orientação arredou os aspectos não cognitivos. Era importante o estudo das aptidões, era importante o estudo dos interesses. Nos anos 60, 70, com a introdução das teorias desenvolvimentistas, Super, Kreitz, introduziu-se um bocadinho aquela coisa dos valores, mas o que era importante era a questão de natureza cognitiva. Hoje, não é possível ajudar o outro a sentir-se minimamente bem na sua vida se não considerarmos a expressão da emoção, a emoção no sentido do envolvimento. É perceber quais são os selves relevantes para cada uma destas pessoas. E, portanto, é muito simples. Eu estou farta de ideias. De ideias está o mundo cheio. Como é que eu vou transformar a ideia em realidade? Como é que eu vou transformar a ideia das 30 ou 40 ou 50 pessoas que aqui estão? Como é que eu vou ajudar a transformar essa ideia em realidade? Como é que eu vou conseguir pôr a locomotiva a trabalhar, a locomotiva da motivação? Não é com certeza com boas intenções. Não é com a intenção de.
não é com a implementação de. A implementação ou a estratégia de implementação para mim é zero. Eu não sei o que é uma estratégia de implementação. O que eu sei é a decisão da execução. É a decisão da ação. É a história do deixar de fumar. E, portanto, como é que eu faço isso? Acabaram os conceitos. Não vale a pena nós debruçarmos-nos com o cliente, com o nosso cliente, no conceito de aquilo que ele está a dizer é claramente, numa perspectiva desenvolvimentista, a noção de coping. Não é isso que nós queremos fazer. Aquilo que nós queremos fazer é, dentro da história de vida de cada um, nós conseguirmos entender aquilo que o indivíduo quer. Obviamente que para fazermos ciência, nós temos que ter o pressuposto teórico daquilo que nós estamos a abordar. E por isso é que esta perspectiva não é fácil. E por isso é que implica alguma formação. E, portanto, nós temos que ter uma coisa muito simples. O que é que isto é real? O real é o envolvimento. O real é uma escolha pessoal. Não vale a pena nós tentarmos ajudar um indivíduo que não quer ser ajudado. Todos nós sabemos isto. E, portanto, é que não vale a pena. Perdemos tempo e fazemos perder tempo ao indivíduo. Portanto, mas há aqui uma outra noção, que é a noção de envolvimento. Daí a co-construção. Daí a relação de interdependência. E, portanto, o que é um processo com esta nova abordagem? Esta nova abordagem implica uma relação de interdependência, como vos disse no princípio. Implica considerarmos as questões da identidade enquanto processo social de construção. E um processo social de construção que está referenciado com as pessoas que nos rodeiam. E implica uma integração de quê? Daquilo que nós somos, da capacidade que nós temos para nos preocupar perante o futuro, da curiosidade que nós temos perante esse mesmo futuro, da confiança que nós conseguimos pôr nesse mesmo futuro e de conseguirmos encontrar em torno da nossa identidade o nosso tema de vida. Qual é o teu tema de vida? Qual é o teu mote de vida? E quando encontrares o teu mote de vida, tu vais encontrar a tua grande questão identitária e vais formular os projetos todos de vida através desse teu mote de vida. Essa é a grande mensagem, digamos assim, é a grande pressuposição teórica. Nós falamos muitas vezes das estruturas fratais da física. Eu não sou física, mas falei com alguns físicos que me explicaram o que é que isso significa. É o caleidoscópio. Através da repetibilidade, da fractalidade do movimento, nós vamos encontrar universalidade. E é por isso que fazemos ciência. Senão não fazemos ciência. Se não fazemos outro tipo de aconselhamento qualquer, que seja o aconselhamento da Mãe de Santo ou da astrologia, com todo o respeito que tenho por todos e quaisquer tipos de aconselhamento. Mas não é, com certeza, um aconselhamento fundamentado na evidência científica. Esse não é com certeza. Qual é, de facto, o grande objetivo disto? Qual é o tipo de trabalho? Vamos compreender qual é o tipo de trabalho. Dado que vocês não vão ter emprego para o resto da vida. Vocês vão ter trabalho. E, mesmo assim, com alguma sorte, não é? Felizmente, o Brasil está numa linha ascendente, e ainda bem que sim, mas a desgraça que está a acontecer na Europa obriga-nos a pensar duas vezes, não é? O que é que vai acontecer ao mundo, o que é que vai acontecer ao resto do mundo e o que é que vai acontecer daqui a 30 ou 40 anos nos países que estão agora a crescer, é uma evidência, não é? Mas, portanto, compreender o tipo de trabalho. O que é que eu posso fazer para controlar o meu futuro? De que maneira é que eu posso planear o meu futuro? Como é que eu posso construir confiança dentro de mim próprio? E, portanto, significa fazer escolhas. E como é que eu faço essas escolhas, dado que eu não tenho referenciais? Dado que eu não tenho nenhuma espécie de atividade, como é que eu vou fazer essas escolhas? Proponho-vos um exercício. Proponho-vos um exercício. Vamos contar a história. Cada um de vocês vai contar a história da vossa vida. E vai contar a história da vossa vida e depois vão ouvir essa mesma história. E quando contarem a história da vossa vida
E quando ouvirem a história da vossa vida, vocês provavelmente vão ter outros referenciais para perceber quem são, para perceberem onde no mundo do trabalho podem ser quem são e como é que se podem ligar à variedade dos contextos de trabalho que hoje em dia existem. Portanto, qual é o significado disto? É o plano. Como é que vocês podem planear a vossa vida? Representando a história. Fazendo a representação da própria história. E quando eu perguntei há pouco, lembram-se qual era a figura que queriam? Não é aquela coisa das meninas quererem ser cabeleireiras, ou médicas, ou professoras, e os meninos quererem ser bombeiros, ou pilotos de Fórmula 1. Não é isso. Não é? É de facto o referencial. Qual foi o vosso primeiro referencial? Eu dei-vos o exemplo do autor máximo destas coisas, do Marco Savicas, que o diz publicamente. Ele queria ser Zorro. E porquê é que ele queria ser Zorro? Já vos expliquei. Mas ele acrescenta um outro ponto à sua história. Porque a mãe do Savicas queria que ele estudasse e o pai do Savicas dizia: um homem não estuda, um homem trabalha. E, portanto, ele teve que se mascarar para conseguir estudar. Transponham isto para a vossa vida. Lembrem-se qual é a vossa primeira figura. Não é fácil. E depois contem a história. Mas contem a história de uma maneira realista. E depois de contarem esta história de uma maneira realista, metam-se na pele do vosso personagem principal. Para os meninos, se algum queria ser Zorro, ponham-se na pele do Zorro. Para as meninas, se alguém queria ser a Florence Nightingale ou a Madame Curie, não pergunto a ninguém, mas se alguém quiser dizer o que é que queria ser, tenho muito gosto em tentar encontrar algum procedimento de natureza explicativa. Ponham-se na pele da pessoa que queriam ser. Colocam-se dentro dessa pele, coloquem-se num contexto de trabalho hoje em dia. E vejam se aquilo dá ou não dá. Vejam se aquilo joga ou não joga. E façam um roteiro com um tema central da vossa história. Façam um filme. Contem a história da vossa vida através de um filme. Vocês são o personagem principal. E depois disso, utilizem aquelas respostas. O que é que queriam ser? Que programas de televisão é que veem? O que é que leem? E porquê é que gostam de ver aqueles programas de televisão? E porquê é que leem? Se um psicólogo me diz assim: eu odeio programas de televisão que tenham a ver com questões sociais, eu só gosto de ver filmes de terror e os zombies e aquela coisa toda, eu digo assim: oh, meu caro amigo, se calhar você não tem que ser psicólogo, se calhar você precisa do psicólogo para ser ajudado. E, portanto, não recorra a esse velho truque de ir para a psicologia para se perceber a si próprio, porque isso resulta mal. Portanto, é nesse sentido que eu estou a dizer. Ou seja, é através do recontar a história que nós vamos chegar a este contexto de insegurança, de incerteza, de dúvida, para ajudar os outros a perceberem qual é o roteiro. Em português de Portugal nós chamamos guião, que explica a direção da nossa própria vida, ou da sua própria vida. Ouçam esta história. Ouçam a vossa história. Ouçam as palavras que utilizaram para descreverem os vossos heróis. Quais são os vossos heróis? A Florence Nightingale, a Madame Curie, sei lá, não interessa. Não é? Wonderful Woman, ou Wonder Woman, o que quiserem. E porquê é que vocês gostam destas pessoas? Porquê? Porquê é que, se alguém elegeu o Martin Luther King, porquê é que gostou e porquê é que elegeu o Martin Luther King? Porque ele lutou por um ideal, com certeza. Não vão dizer porque ele era bonito, porque ele não era bonito. Não é? Porquê é que elegeram o Martin Luther King? Adjetivem. E depois de adjetivarem isto, quais foram as palavras que foram, de facto, decisivas na vossa escolha? Era um homem que lutava pelos ideais. Era um homem que fazia isto, era um homem que fazia aquilo. Quais são? Ou digamos, qual é o mote? Isto é um bocadinho como na música, não é? O ponto e o contraponto das fugas.
E porquê que são outros aspectos menos escondidos dos vossos heróis? E quais foram as outras palavras que utilizaram? E depois ajustem isto. Porquê é que as pessoas vão ao psicólogo? Porquê é que as pessoas vão ao psicólogo? Porque estão em processo de transição. Seja que abordagem psicológica for, as pessoas vão ao psicólogo porque estão em processo de transição. Ou porque estão muito infelizes, ou porque têm uma descompensação, ou porque estão a transitar de uma fase para outra, ou porque estão, digamos, a precisar de algum referencial. Não vale a pena pôr-nos em bicos dos pés, que é para isso que nós vamos ao psicólogo. E, portanto, qual é a transição? Vamos pôr um exemplo, não é? Um exemplo de um jovem ou de um trabalhador que está neste momento no desemprego ou que quer mudar de trabalho. Quais são as profissões que se adequam a ele? E vejam a relação das profissões de todo o processo de construção. De quem é que ele gostava? Quem é que ele queria ser? O que é que ele gosta de ver quando está sentado no sofá da sua sala? Qual é o livro que ele gosta de ler? Qual é o lema de vida? O chamado ditos populares na linguagem brasileira. E vejam a teia que se vai construindo. Vejam a relação entre aquilo que nós somos, aquilo que nós quisemos ser, aquilo que nós pensamos que somos, de cada vez que contamos a história. E de cada vez que contamos a história, nós vamos construindo os nossos possíveis selves, os nossos possíveis eus, que vão ser enquadrados claramente no contexto. O que é que eu gostava de fazer? Onde é que eu gostaria de estar? Aqui, na Universidade de São Paulo, a conversar com vocês. Não tenham dúvida nenhuma. O que é que são as revistas? Olhem para as palavras, por exemplo. Vejam, repito, vejam este entrelaçar, esta teia, esta trama, tal e qual como nós olhamos para um tecido e vemos a trama que este tecido tem. E vamos ver que ele está todo relacionado. E depois que tipo de pessoas é que se podem ver? E o que é que está a acontecer nesses programas de televisão? E quem é que gosta de ver a Anatomia de Grey, que sei que passa cá, tive esse cuidado de perguntar, porquê é que gostam, as pessoas que gostam de ver a Anatomia de Grey, porquê é que gostam de ver a Anatomia de Grey? E há 3 ou 4 referenciais das pessoas que gostam de ver a Anatomia de Grey. Ou porque gostam da fofoca da vida da personagem principal com o marido e a criancinha, não sei o quê, ou outros que não, gostam da intervenção, gostam do trauma, porque o cirurgião atua sobre o trauma. São as explicações. Não me interessa fazer a interpretação de natureza psicanalítica. Que fique muito claro, não é? E, portanto, a partir daqui, eu consigo, talvez, ajudar as pessoas, ou pelo menos nós procuramos ajudar as pessoas, nos seus contextos de trabalho. Por uma questão de facilidade, por uma questão de universalidade, por uma questão de cientificidade, e para nos entendermos todos, aquilo que nós propomos é considerar os contextos de trabalho através da teoria mais conhecida no mundo inteiro, que é a teoria de traço e fator sofisticada do tempo do Frank Parsons, que é a tipologia do Holland, que mais não é do que uma teoria de traço e fator exigida pelo imperativo social, feita, construída por um homem que era advogado por profissão, que era o Frank Parsons. E, de facto, keep it simple, stupid. E foi aquilo que o Holland fez. Keep it simple. E conseguiu, de facto, através de uma tipologia, considerar contextos de trabalho. E, portanto, vamos ajudar o indivíduo a situar-se nestes contextos de trabalho. Arranjem outra melhor que esta. Nada contra. Mas se vocês arranjarem aqui uma na realidade brasileira, ficam isolados na realidade brasileira, porque o resto do mundo não vos entende. Estão a fazer entender. Porque o realista é um realista, seja aqui, seja na China, seja em qualquer lado. E, portanto, temos que ter padrões de referência como ciência. E então eu estou preparado para ajudar o outro. Estou preparada para ajudar o outro a contar a sua história de carreira. O eu, o contexto e o enredo. Toda a história tem um enredo. E quando não há história, é porque nada nos aconteceu. Então a viagem foi boa? Foi boa.
Ai, não, a viagem, que horror, olha, aquilo abanicou, o avião abanicou, apanhou não sei quantos posso dar, e depois o copo levantou. Contamos a história da turbulência do nosso avião. Se o nosso avião veio pacífico, correu bem? Correu tudo bem. Então as malas chegaram? Chegaram. Então ninguém se perdeu, não? Não. Então e conseguiste dormir no avião? Consegui. Não há história. Não é? Portanto, a história é o enredo. Qual é o enredo da vossa vida? E como é que vocês chegam lá? Chegam lá a partir dos vossos referenciais, os vossos heróis, os adjetivos que dão a esses heróis, os vossos livros favoritos, o recontar o livro, o recontar a história e, portanto, é nestes lugares, é nestes contextos que eu quero. E cada um de nós tem uniqueness, cada um de nós tem, de facto, para cada um de nós, uma missão pessoal. E, portanto, felizmente que ainda ninguém inventou um felicómetro. Felizmente que não existe nenhum aparelho para medir a felicidade. E ainda bem que ainda ninguém se lembrou de impingir, não sei se é uma palavra que se diz, de impingir um felicómetro. Porque cada pessoa é capaz de ser feliz e de ser bem-sucedido exclusivamente quando souber enquadrar estas três grandes questões. O que é que eu sou capaz de ser? Em que local é que eu sou capaz de ser? O que é que eu vou conseguir? E, portanto, o melhor conselho que me podem dar é o meu próprio conselho que eu dou a mim própria, fundamentada no quê? No meu lema de vida, por exemplo. E, portanto, vamos reescrever a nossa história. E vamos reescrever a nossa história, vamos escrever a nossa própria fórmula de sucesso. E a minha fórmula de sucesso é diferente da vossa. E temos aqui 30 ou 40, 60 fórmulas de sucesso. E é a partir daqui que o psicólogo, que o conselheiro, pode ajudar o outro a fazer a transição. E como? Vamos refletir sobre a história, vamos refletir sobre as conclusões, vamos representar a história. E, portanto, o grande desafio que eu vos deixo, e que deixo a mim própria, de cada vez que eu conto esta história, cada vez para mim própria este desafio é cada vez mais forte e é cada vez mais relevante. Porque à medida que eu vos estou a falar, eu estou a contar-vos uma história. E, portanto, o desafio que eu deixo é este. Temos que encontrar com o nosso cliente perspectivas de co-construção. E temos que entender o que é o self como um processo de construção. Melhor, como um processo de co-construção. A tal interdependência de que eu vos falei. E, portanto, o desafio é este. E o desafio é também a reflexão. E é uma coisa que cada vez me parece mais importante e mais relevante neste mundo atual. Que é, já não falo no mundo político, isso então, eu nem me atrevo a falar no mundo político e no mundo social, mas falo no mundo científico, que é onde eu me sinto mais à vontade para falar. Cada vez se reflete menos, porque cada vez se é obrigado a publicar mais. E, portanto, toca ali a matraca. A reflexão é uma coisa fundamental. Só se consegue refletir ouvindo o outro. Só se consegue refletir percebendo o outro. A reflexão virada para dentro não é nada. Isso foi a introspeção que nos impingiram os filósofos, impingiram no bom sentido, ou que nos ajudaram os filósofos kantianos a perceber isto, de olhar para si próprio. Mas isso é o olhar para si próprio, a reflexão implica sempre o outro. Portanto, é preciso saber aprender e é preciso ouvir. É preciso fazer a gestão dos silêncios, tal e qual como numa orquestra, por isso é que eu pus ali uma orquestra, além de ser melómana, mas é, de facto, a orquestra é ali que está o nosso cliente, porque é aqui que nós vamos fazer a construção do nosso coletivo. E, portanto, o grande conselho, se quiserem, eu não gosto da palavra conselho, mas o grande desafio que eu vos deixo, o grande desafio que eu me deixo, é, de facto, tentar encontrar uma co-construção numa nova abordagem de counseling. Isto só tem uma palavra. O que é que eu gostaria de fazer? Estar aqui com vocês. Era isso que eu queria.
É isso que me dá satisfação. É isso que me dá prazer. E, portanto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a tentar colocar a profissão na minha vida. E se eu conseguir colocar a minha profissão, e a minha profissão é ser professora, a minha profissão é dar aulas, o meu prazer é construído à volta daquilo que eu integro dentro da minha vida, que é exatamente esta, colocar a profissão nas nossas vidas e as nossas vidas na nossa profissão. E muito obrigada pela vossa atenção, estou à vossa disposição para as perguntas que querem fazer. Eu peço desculpa, continua a ser filmado isto. Estou à vossa disposição, se querem fazer alguma pergunta, fazem favor. Espero que tenha sido compreendida no meu bem sotaque português. Mas espero não ter dito nenhuma coisa feia. Disse, Marcelo? Não? Estão à vossa disposição. Gostaram ou não gostaram? Mexi com vocês ou não mexi? Mexi. É aquela relação do... Eu podia ter optado por fazer a lição. O professor do século escolástico, o professor escolástico positivista, faria a sua lição do alto do seu pedestal. Não é? Eu preferi fazer a discussão, tal como o meu colega Marcelo, também gosto do étimo das palavras, não é? E a discussão do discussio no sentido de sacudidela. E, portanto, a lição, espero que tenha dado lugar à discussão. Daí, faz favor. Não. Tem que você me fez lembrar o que eu queria ser quando criança. Foi? Bom, não sei se há alguma questão, se foi que vamos por aqui. Eu tenho uma colocação. Que a gente tem trabalhado dentro dessa perspectiva, Eduardo, e eu só queria compartilhar a grande dificuldade que a gente tem de fazer o cliente compreender de que o processo de carreira dele é um processo que deve ser construído a partir da narrativa dele, dentro do processo de orientação. Então, assim, o cliente ele ainda vem com a noção de que a gente vai auxiliá-lo a tomar uma decisão vocacional naquele momento, e muitas vezes ele se surpreende, mesmo os adultos. Adolescente nem se fala, eles querem a resposta pronta, isso é... Agora, mesmo os adultos de bom nível educacional, bom nível social, eles vêm esperando que a gente vá dizer alguma coisa e vai auxiliá-los. Naquele momento, eles se surpreendem, acham até meio invasivo a gente pedir a narrativa. Me conta, então, um pouco dessa história, que coisas você gosta. E esse tem sido o grande desafio. A gente tem levado alguns encontros para poder estabelecer esse contrato, né, de co-construção, enfim, desse trabalho. Então, não só o orientador, né, tem que se colocar no seu tempo, né, mas a gente também tem que aprender a colocar o cliente no seu próprio tempo. Por isso é que eu nunca começo uma sessão de aconselhamento a fazer aquela pergunta: em que é que eu posso ajudar? Eu, ao fazer a pergunta em que é que eu posso ajudar, eu não me estou a colocar exatamente ao mesmo plano do meu cliente. E aquilo que eu lhe pergunto é: em que é que posso ser útil? Ou seja, eu não me ponho numa relação de ajuda em que eu tenho os instrumentos para o ajudar e ele é o ajudado. E, portanto, tenho que lhe ser útil de alguma maneira. E eu acho que esse é um dos elementos fundamentais que nós temos que mudar nas nossas cabeças. É que a nossa relação de ajuda não parte exclusivamente de nós. Portanto, a nossa relação de ajuda tem que ser um processo de co-construção. E se eu vou perguntar ao indivíduo: conte-me a sua história, eu posso ajudá-lo porque eu sou detentora de conhecimento? Não. O conhecimento já não está mais no psicólogo. O conhecimento está na relação que se vai estabelecer entre um e outro. Mas isso é de facto uma realidade. Mas eu acho que, devagar, temos como... E são coisas tão simples quanto estas, não é? Eu aprendi uma relação de aconselhamento a perguntar: em que é que posso ajudá-lo? Quando o indivíduo entra e vou recebê-lo à porta e sento e estendo-lhe a mão e digo: faz favor de sentar, em que é que eu posso ajudar? A relação é completamente diferente se eu lhe perguntar:
em que é que lhe posso ser útil? Primeiro, eu queria agradecer a senhora pela conferência. A senhora falou a respeito da identidade, né? Identidade profissional. Acredito que a identidade pessoal também ligada à identidade profissional. A senhora mencionou algo mais ou menos assim. Quando o indivíduo conseguir encontrar o seu tema de vida, aí a gente consegue encontrar trilha para a identidade. Só que, não sei, eu sei da experiência dos outros, mas o que eu tenho tido de experiência de trabalho nesse campo, especialmente em relação aos adultos, os adolescentes, então, nem se fala, com uma noção de identidade um tanto quanto fluida. Porque quando a pessoa está sufocada numa área, ela vê que aquilo não é para ela, ela fica doente e tal, ela procura aconselhamento, rapidamente isso se resolve, porque ela já sabe para onde ela quer migrar. Só que quando ela está numa crise, ela precisa fazer uma transição, mas ela não tem muita ideia para onde ir. Eu penso que o consultório, o aconselhamento, seja um espaço em que você vai auxiliar com técnicas, com recursos, mas principalmente com escuta, a fazer esse trabalho de uma certa construção de self. Nesse caso, a abordagem que eu uso é a abordagem psicodinâmica. Eu sei que a senhora usa uma outra abordagem. Eu só queria saber como que vocês enfrentam essa questão, se essa questão é também comum. Como é que se chama? Yara. A Yara sabe mais da abordagem psicodinâmica do que eu, não é? Porque eu não utilizo essa abordagem psicodinâmica. Portanto, é difícil eu responder-lhe, porque aí, de facto, é a Yara que tem que me ajudar a mim, porque eu não faço essa abordagem. A questão identitária não é uma questão, neste processo de aconselhamento, não é uma questão de identidade profissional ou de identidade pessoal. A questão identitária enquadra, integra e joga com a construção dos possíveis selves, ou seja, enquanto um processo social. A identidade é um processo social de construção. A visão é exatamente esta. Por um lado, por outro lado, aquilo que esta abordagem pretende é, de facto, ter uma abordagem explicativa e não uma abordagem interpretativa. Eu não faço interpretações sobre as histórias dos meus clientes. Eu ajudo os meus clientes a explicarem a eles próprios a sua própria história. Esta é a grande diferença de uma abordagem psicodinâmica. Eu não faço interpretação. A única pessoa a quem é permitido fazer a interpretação é ao próprio cliente. Ele que a faça. Mas aquilo que eu faço é ajudar o cliente a encontrar explicações para a sua própria história. Esta é a grande diferença. Não sei se respondi. Mais alguma questão? Oi. Tudo bem? Bom, obrigado pela apresentação. Acho que foi, de fato, instigante. Me fez pensar em muita coisa. Até é difícil conseguir organizar as perguntas que foram aparecendo. Eu tenho trabalhado com uma estratégia de narrativa autobiográfica que está, acho que, na banca do Marcelo. Parabéns, Marcelo, também. Só tinha dado parabéns para ele pelo Facebook, estou dando agora pessoalmente. Ontem foi a Livre Docência, professor associado, para quem não sabe. Ah, você já disse? Então tá. Perdão. Então tá. Não, mas cheguei atrasado, depois eu me justifico. Mas, enfim, a Helena estava na banca junto com você esses dias e ela tem... não só eu, a Conceição, outras pessoas têm feito a disciplina dela e trabalhado um pouco com a estratégia que ela tem discutido da Delohry, os ateliês de projetos biográficos, que é uma das estratégias que eu vejo aí que trabalham na linha da autobiografia. Eu tenho conseguido resultados interessantes, eu tenho trabalhado com os meus alunos na universidade, na psicologia, eu tenho feito trabalhos com adultos, eu não uso com adolescentes porque eu acho que a questão, o dispositivo, da maneira como é desenhado, ele funciona melhor com quem já tem uma narrativa, uma trajetória. Então, uma questão que eu tenho para colocar é pensar se você pensa em uma estratégia de narrativa da Delohry ou de outros autores, e aí você tem
Não, gente fora da orientação, pedagogos, também trabalhando com estratégias diferentes, ela pode ser discutida com qualquer público, se você vê alguma restrição, pensando nisso. Outra questão é a questão de fazer trabalhos em grupos individuais, se você pensa também que a gente pode pensar em estratégias e formatos diferentes para trabalhar com a narrativa. Eu tenho trabalhado mais com grupos, mas eu tenho feito algumas adaptações para o trabalho individual, que eu percebo que também tem bons resultados. Mas aí ele me ajuda muito mais a disparar e trazer outras questões, até que você colocou aí de um jeito um pouco diferente, mas discutir o contexto, não a partir do Holland, mas de outras referências, e eu tenho também pensado nisso. E aí uma outra questão é que aí é uma coisa que eu tenho um pouco inserido e li alguma coisa, e aí tem um pessoal também trabalhando por aqui com o uso de imagens na produção das narrativas. Tanto da produção de imagem, quanto de imagens do próprio histórico, e aí pensando em fotos. Eu queria saber se você tem alguma experiência com isso, algum relato, alguma ideia de outras pessoas trabalhando com isso. Obrigada, Fabiana. Isso são questões complicadas. Eu acho que, de facto, um dos grandes aportes desta nova abordagem, deste novo paradigma, é que é um paradigma aberto. E, portanto, todas as contribuições de outras ciências ou dentro da própria psicologia que nós possamos abordar, evidentemente que as abordamos. Em relação às narrativas, nós servimos basicamente dos modelos autobiográficos, mas sempre considerando que a narrativa pertence sempre ao outro, não é? Portanto, servimos-nos desses exclusivamente para um suporte, mas não para uma... Não é para um suporte, é para um conforto, um aconchego, não é? Mas não para um suporte teórico, porque nesta abordagem, por enquanto, não sentimos necessidade de ter isso. O que não significa que daqui a uns tempos, depois de muitos estudos de caso feitos, se tenha essa necessidade. Mas, portanto, com certeza que sim, mas basicamente baseado em relato autobiográfico. Aberto a outras ciências, com certeza que sim. Aberto, por exemplo, à abordagem da filosofia, aberto com certeza à abordagem da antropologia. Eu citei o Bateson, o Gregory Bateson, portanto, com certeza que sim, sem dúvida nenhuma. Aplicado a grupos, esta abordagem do contar a história é perfeitamente possível ser trabalhada em grupos. Tenho as minhas dúvidas que ela possa ser trabalhada com pessoas com menos de 9 anos de escolaridade e menos de 16, 17, 18 anos, quer dizer, sem nenhuma rigidez. Tenho algumas dúvidas que isso possa ser pela pouca consistência. Em grupo, individualmente, ela pode ser abordada de uma outra maneira. Porquê? Porque nenhuma destas abordagens exclui a utilização de outros instrumentos de natureza psicológica. De maneira nenhuma. Eu acho que isso é da competência exclusiva do psicólogo considerar a possibilidade de utilizar outras ferramentas psicológicas. Mas eu dou um exemplo muito real. Não há a menor necessidade de utilizar inventários de interesses. Porque a evidência comprova, e isto não é nenhum diletantismo teórico, a evidência comprova que no século XXI, recentemente, quer dizer, quando eu digo século XXI, não é acabar em 1999 para ir para 2000, não é? Mas, quer dizer, toda a evidência comprova que a manifestação do interesse é mais sólida e maior preditora do que a inventariação do interesse. E, portanto, eu não vejo a menor necessidade de sacrificar uma criança com o Cooder ou com o outro, Jackson, ou por aí fora. Eu acho que isso teve o seu tempo, teve a sua história. Os interesses inventariados foram uma coisa determinante para o avanço no campo da psicologia dos interesses. Hoje em dia não faz nenhum sentido nós fazermos isso. Mas, portanto, a utilização de outros instrumentos, eu não gosto muito da palavra ferramenta, mas de outros instrumentos de natureza psicológica, por que não? Não é? Por que não? Agora, que é de evitar, do meu ponto de vista, porque o sustento da abordagem life design é um sustento do contar e recontar a história. Não é? Mas, por exemplo, eu às vezes sirvo-me de um instrumento também desenvolvido no âmbito do life design, e que existe a versão brasileira, do inventário da adaptabilidade. Eu às vezes uso com adultos quando eles estão, por exemplo,
inseguros ou quando não têm muita confiança naquilo que vão fazer. Eu às vezes utilizo, então vamos lá responder a este questionário. Não é? E aplico o inventário de adaptabilidade sem a menor preocupação do resultado derivado e explico-lhe o que é que significa a adaptabilidade. Está a ver aqui, a adaptabilidade é a preocupação com o seu futuro, é a confiança que pode ter em relação ao seu futuro, é a preocupação, a curiosidade que possa ter em relação ao seu futuro e a maneira como pode vir a controlar o seu futuro. E posso jogar com isto. Não é? E vou jogando com isto. E o indivíduo diz-me assim, como é que eu vou controlar o meu futuro? Então vamos, não são as estratégias de implementação, vamos de facto realizar isto. E vamos fazer trabalho para casa. Não é? E tudo isto pode acontecer em 2, 3 sessões. Eu estou a tentar fazer o mínimo possível, time is money, não é? Mas os estudos de caso, eu estou a tentar, comecei com 8, 9 sessões, neste momento consigo fazer counseling com 2, 3 sessões. Porque exatamente não se compadece com longas sessões, não é para o counseling. Longos períodos não é para o counseling. Não é? Mas utilização de outros instrumentos, eu nunca utilizei instrumentos com imagens, mas não tenho nada contra. Respondi às 3 questões. Tá? Muito obrigada. Julgo que podemos ficar por aqui. Não? Mais alguma questão? Eu estou à disposição. Eu não tenho nenhum avião para apanhar hoje. Não tenho que ir a correr para Guarulhos. Se tivesse é que era pior, não é? Porque tinha que sair daqui com 4 horas de antecedência. Bom, eu tenho 50 anos, venho da minha geração que começou a tentar definir uma profissão por volta dos anos 80. E, na verdade, não se havia um planejamento naquela época. Você acabava sendo levado ou influenciado por alguns fatores, tipo amigos que entraram dentro de uma empresa ou entraram dentro de uma multinacional e você tinha alguns sonhos, algumas perspectivas, mas por questões financeiras acabava entrando nisso. Hoje eu tenho 30 anos de profissão, mas... Não? Pode falar. É mais ou menos há 5 anos, assim como eu percebo outros amigos, que isso começou a pesar na qualidade do trabalho. Quer dizer, hoje você entra até numa depressão porque não é aquilo que você queria. E durante muitos anos você trabalhou naquilo, mas... chega um ponto que não dá mais, você acaba entrando numa depressão. E aí, qual a facilidade que se tem de encontrar um psicólogo, porque eu já tentei localizar, mas não foi assim eficiente, porque foi dentro de uma como se fala, de uma linha que realmente não me ajudou muito, mas essa linha me ajudou bastante. Qual a facilidade que você tem de achar um profissional que possa estar, digamos assim, eu não sei responder essa questão. Eu, honestamente, aqui no Brasil não sei. Eu acho que todos nós estamos a dar os primeiros passos nesta abordagem. Eu talvez remetesse para aqui, para alguém do serviço daqui, ou para a Conceição Uvaldo, para a USP. Eu, honestamente, é o contexto. Não é? É exatamente o contexto. Eu não faço counseling aqui. Como? Nós estamos a trabalhar nesse sentido, não é? Estamos a trabalhar no sentido de formar aqui pessoas exclusivamente viradas para esta abordagem e fazer depressa, fazer isto em 2, 3 sessões. Lamento, mas não lhe sei responder, mas a sua pergunta suscitou-me uma coisa, se eu pudesse entrar aqui no Google, eu só pedia mais 3 minutos da vossa atenção. Não consigo entrar no Google. Bom, então não, eu ia fazer uma pequena brincadeira. Mas aquilo que eu lhe posso dizer é que aqui há um grupo de psicólogos e a associação, julgo Conceição, podes-me ajudar? Eu julgo que a associação está empenhada em promover a formação de profissionais
que tentem ajudar, porque disse aí uma coisa muito importante, que é de facto, se as pessoas não estão bem na sua pele, podem demorar 1 ano, podem demorar 30 anos, mas têm que sair dessa pele e ir à procura de uma satisfação. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Isso é uma evidência. Acho que aqui no Brasil somos 2 núcleos, né? Aqui, USP, e o nosso núcleo do Rio Grande do Sul. Né? Que estamos estudando psicólogos para o trabalho de aconselhamento de carreira dentro dessa perspectiva. Aqui não. Uma coisa mais de perto. É uma das possibilidades. É uma das possibilidades. Desculpa. Imagina. Era fazer uma brincadeira, mas terminar com uma brincadeira, mas não sei se conseguimos fazer isso. Vamos ver. Eu queria saber se a senhora já fez algum atendimento nessa linha no campo de reabilitação profissional, no campo da seguridade social, lá em Portugal, que eu sei que é bastante forte. Eu não sei o que é que chama reabilitação social. Peço desculpa, mas não... É o que? É os outplacements? Não, reinserção de pessoas com doenças de trabalho. Com doenças, não. Com doenças de trabalho, doenças profissionais? Não, até agora não. Não me veio nenhuma... Não me veio parar às mãos ninguém com essa... Que tenho lidado com... Que as pessoas vêm ter connosco porque estão a enfrentar transições de vária natureza, sim. Incluindo transições, por exemplo, ao nível da doença, sim. Incluindo transições ao nível de mudança de emprego, sim. Transições ao nível do desemprego, sim. Agora, assim, especificamente aí, há um grupo que trabalha ao nível da prevenção, que é o grupo italiano, que esse está perfeitamente virado mais para questões de natureza de prevenção. Eu vou... Eu gostaria de saber como que é o aconselhamento de carreira em Portugal, na Europa. Eu gostaria de saber como que é o aconselhamento de carreira em Portugal ou na Europa. Se a USP me pagar, eu falo aqui mais 2 horas. Estou a brincar. Estou a brincar. É muito variado. É muito variado porque depende da escola e depende da abordagem. Posso lhe dizer que em Portugal e de uma maneira geral na Europa há serviços públicos que atendem as pessoas com necessidades e há serviços privados, há instituições, por exemplo, na minha faculdade nós temos uma coisa chamada serviço aberto à comunidade, onde uma das vertentes, tem uma vertente clínica, de pendor dinâmico, outra mais cognitiva, etc. E depois tem um serviço à comunidade onde também atende pessoas com necessidades de ajuda ou de procura ao nível do aconselhamento de carreira. Em França, há uma instituição que é um Institut National d'Études du Travail des Professions, que forma conselheiros e que estão espalhados também pela França toda. Portanto, depende muito, é muito variável. Não é? Posso lhe dizer que neste momento Portugal está empenhado num projeto europeu para a criação de um Master's Degree em Career Counseling, espalhado pela Europa toda, onde estão muitas faculdades envolvidas nesse projeto. Portanto, é uma pergunta demasiadamente abrangente para eu lhe conseguir explicar com detalhe. De qualquer modo, aquilo que eu lhe posso dizer, dando uma mensagem otimista, é que o aconselhamento está a mexer. Não é? Está a mexer. Eu gostava só de terminar esta nossa conversa com uma pequena brincadeira para reforçar aquilo que eu disse no princípio. É que tudo está relacionado com tudo. E vou-vos mostrar uma coisa que eu achei muito interessante, vou tentar lá chegar. Antes da estrada de ferro. E, portanto, utilizavam exatamente as mesmas medidas. Isto, se calhar, nem vale a pena ser filmado, não é? Bom, e, portanto,
Estas bitolas eram utilizadas antes da estrada de ferro, quando se faziam estas carroças. E porquê que esta medida era utilizada para as carroças? Porquê que seria que esta medida de 4 e 8,5 era utilizada para as carroças? Porque a distância entre as rodas das carroças tinha que caber naquelas estradas antigas da Europa. E as estradas antigas da Europa tinham esta medida. Que eram estas. E estas estradas foram feitas por quem? Foram feitas pelos romanos. E, portanto, se estas estradas foram feitas pelos romanos, porque é que raio elas tinham esta medida? E a razão é extremamente simples. Elas foram abertas com esta medida, as estradas do Império Romano foram abertas com esta medida. Porquê? Porque naquelas estradas tinha que passar a bundinha de 2 cavalos. Só por isso. Portanto, os 2 cavalos tinham que passar por ali. Portanto, estas medidas foram definidas para acomodar o rabinho, as traseiras dos 2 cavalos. Tão simples quanto isto. E, então, o que é que o vai-vem Space Shuttle tem a ver com a bundinha dos cavalos romanos? Porque é que qual é a relação que se estabelece entre isto? O Space Shuttle utiliza 2 tanques de combustível. Estão ali os nomes muito complicados. E que são fabricados no Utah. E os engenheiros que projetaram estes tanques, eles queriam fazer uns tanques maiores, para levar mais combustível, mais largos. Mas depararam-se com um problema. É como é que os tanques saíam do Utah se tinham que passar pelos túneis ferroviários, pelos túneis da estrada de ferro, que estavam absolutamente limitados à bitola da linha. E essa bitola da linha estava limitada pelo tamanho das carroças inglesas. E as carroças inglesas estavam limitadas porque tinham a largura das estradas europeias da época do Império Romano, que tinham a largura do traseiro de 2 cavalos. E, portanto, a história do Space Shuttle, que é o exemplo mais avançado da engenharia, é baseado no tamanho do traseiro do cavalo romano. É isto que é o counselling. Obrigada pela vossa colaboração.